Boa noite para todo mundo. Estamos hoje com uma live que vai ser com o Duo Gourmet. Entrei um minutinho atrasada porque eu estava procurando meu fone de ouvido, me desculpem. Ei, Rodrigo, Cibele, Edson, Cláudia. Isso mesmo. Estamos só esperando o Nilcinho entrar, né? Epa, já chegou aí o Nilcinho. Nilcinho, é porque eu me atrasei 30 segundinhos, eu fui buscar os fones de ouvido, me desculpa. Eu vi que você perguntou no WhatsApp, né, se a gente já estava prontos. Então, ele já solicitou a participação. Aceitando. Ei, Vanessa, Menina, tudo bem? tudo jóia? Ótimo, e você? Tudo jóia. Nilcinho, Prazerão. eu fui buscar o fone de ouvido, que às vezes reverbera. E, em primeiro lugar, queria te agradecer por você estar aí em pessoa. Ah, Porque as eu que pessoas agradeço. conhecem o do gourmet e às vezes não conhecem o back-office das coisas, né? Ah, E, legal. Uma oportunidade para explicar um pouquinho mais pro pessoal. pois é, a Eva já entrou ali, já está cumprimentando, te falando, ei, Nicinho. E tem um monte de gente da área de gastronomia, tem chefes de cozinha que já estão entrando por aí, muita gente também que são do Duo, muita gente das Luluvinhas. E aí, como você é o convidado, eu queria que primeiro você se apresentasse, e aí a gente também faz o mesmo por aqui. Jóia. Primeiro, queria te agradecer, né, Vanessa? Sei que você está fazendo um trabalho incrível e todo dia, eu acho que toda semana com uma live diferente, criando conteúdo super legal. A gente também está transmitindo no Instagram do Duo Gourmet, né? Então, provavelmente a gente também vai falar para alguns assinantes, para algumas pessoas que seguem a gente. Mas vamos lá, então. Me apresentando, meu nome é Nilson, né? Eu sou um dos fundadores do Gourmet, junto com a Laurinha, que é a Ana Laura. Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas eu digo que minha formação mesmo ela veio através do evento. Eu comecei muito novo, trabalhando com festas, né? Na verdade, comecei vendendo 10 convites para poder ganhar uma cortesia, porque minha mãe não queria me dar dinheiro, enfim, era muito novo, né? Tinha 15 anos de idade, eu já queria ir para a festa. Aí eu descobri que se eu vendesse 10, eu ganhava um de graça, enfim, aí eu passei mais ou menos uns 5 anos da minha vida aí também trabalhando com eventos, e foi uma baita de uma escola, de uma formação. Depois disso, eu sempre tive uma veia um pouco empreendedora, né? Então, eu comecei a empreender muito novo. Cheguei a fazer bastante coisa no segmento de eventos, desde o Planeta Brasil até festas em casas em Belo Horizonte. E aí eu tive uma experiência que eu me mudei para Teresina. Estava um pouco satisfeito com o segmento de eventos aqui em Belo Horizonte, com o estilo de vida. Meu pai na época estava com uma fábrica de calçado lá em Teresina, fui tentar o segmento lá, foi uma experiência super interessante, super válida, mas deu tudo errado, deu tudo certo. Foi a primeira vez que eu realmente quebrei. Só que aí, na época aconteceu uma coisa muito boa. Tinha um amigo meu que morava no Rio de Janeiro. Ele era diretor de marketing de uma empresa de boliche lá na época, né, numa rede grande. E ele falou, Nilcinho, cara, chegou uma coisa super legal aqui no Rio, por que você não abre aí em Teresina? E na época era um site de compra coletiva, era o Peixe Urbano que estava chegando lá, sabe? Aí eu lembro que eu estudei o modelo de negócio, ele chama Serginho, falei, Serginho, pô, muito legal, cara, vou abrir isso, vamos, chamei ele para ser meu sócio na época, só que aí eu voltei para BH porque era onde eu tinha os contatos, já tinha feito um relacionamento legal de segmento de evento. Enfim, foi minha primeira experiência com o digital aí, que foi um site de compra coletiva há mais ou menos uns 8, 9 anos, mais ou menos, não sei direito a data, mas foi super legal, foi eu acertando. Aí, após isso, eu empreendi com a Print for Me, né, que foi o primeiro site de capinha de celular personalizado do Brasil. Deu super certo, o segmento de compra coletiva já estava indo mais ou menos de lado. Eu falei, poxa, vou focar na Print for Me aqui, que esse mercado tá bombando. E aí, nessa época, foi mais ou menos a época que surgiu a ideia do Duo, né? Como que ela surgiu? Foi uma coisa super despretensiosa. Eu, na época, antes um pouquinho disso, quando eu era mais novo, eu gostava muito de restaurante, mas eu não tinha frequência de ir em restaurantes, por N fatores, né? Minha mãe não tinha essa cultura também de frequentar muitos restaurantes, então quando mais jovem não iria, mas eu sempre tive essa vontade porque eu sempre via alta gastronomia, os pratos elaborados, enfim. E aí foi curioso que eu viajei
com minha mãe na época se não me engano, era para Bahia, para Ilhéus, enfim, pela Belvitur, que é uma empresa de turismo que quem é daqui de Belo Horizonte conhece bem, né? E aí, na época, eles tinham um programa de fidelidade que estava sendo lançado na época. Eu ganhei 6 vouchers de 6 restaurantes super legais, e com o benefício de comprar um prato e ganhar outro. Eu falei, poxa, aí mãe, agora dá pra gente ir nesses restaurantes que eu descobri que são restaurantes super legais e a gente tem um benefício, então não vai pesar muito, né, no final da conta. Enfim, eu lembro que a gente usou 6, só que passou um determinado período, eu não ganhei mais, porque eu não viajei por essa agência, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, falando, poxa, se existisse um modelo similar para comprar, eu compraria, porque, poxa, foi experiências super boas que eu tive, e acredito que o restaurante também foi sensacional, porque eu não conhecia eles e, querendo ou não, eles cultivaram um cliente, né? Adquiriram um cliente novo. E aí, na época, eu estava empreendendo na Print for Me, minha atual sócia, que na época era minha namorada, né? Atualmente a gente é casado, ela estava saindo do emprego dela, que ela estava insatisfeita, não tinha mais para onde crescer, e falou que ia procurar oportunidade. Eu falei, olha, tem um projetinho que eu sou doido para executar ele. Atualmente eu não consigo muito, mas eu acredito que pelo menos para a gente ele vai fazer sentido, que a gente vai visitar restaurante bom, vamos conhecer quais são os legais. Eu acredito que essa dor também seja uma dor de outras pessoas, né? E também é uma forma da gente tentar ajudar o mercado gastronômico, enfim. Aí contei para ela todo o projeto, que era a ideia, e falei, só que você vai ter que ficar nesse início mais à frente do projeto, porque eu estou muito atarefado aqui com a Print, enfim. E aí ela topou. Ela ficou um pouquinho resistente no início, mas topou. E aí explicar um pouquinho o que é o Duo, né? Como que ele funciona e como que ele surgiu. A gente surgiu há 8 anos atrás como guia impresso, né? Um livrinho mesmo, onde todo restaurante que participar desse guia impresso, desse livrinho, ele foi convidado. Então a gente primeiramente se posicionou como um guia de restaurantes. E aí cada folhinha desse livrinho, desse guia, ele funciona como um voucher do restaurante, que quem compra tem o benefício de pedir 2 pratos e pagar só um. E a gente visitou na época uns 40 restaurantes na primeira edição, né? E apenas 22 toparam participar, que eram 6 meses de edição. E aí foi muito legal, porque quando acabaram os 6 meses, vários restaurantes que a gente havia convidado procuraram a gente querendo participar, porque a ideia tinha sido validada, as pessoas tinham aderido, tinham comprado, e os restaurantes tinham ficado satisfeitos porque tinham visto um movimento, enfim, é uma plataforma, querendo ou não, de marketing. E aí a gente evoluiu com o passar do tempo, né? Há 2 anos, porque a gente lançou o aplicativo. Então, alguma coisa que o Duo começou com uma coisa totalmente despretensiosa, com um propósito acima de tudo, que é o quê? Poxa, vamos incentivar a gastronomia, vamos viabilizar que a gente possa conhecer e frequentar mais os bons restaurantes, ter essas experiências, né? E ajudar os restaurantes também. E acabou que a gente viu que realmente era um negócio. Então, a gente fez o aplicativo hoje, ele funciona no mesmo modelo, são só restaurantes convidados. Hoje a gente está em 12 cidades do Brasil, né? E quem tem um aplicativo, ele consegue usar em qualquer cidade do Brasil com esse benefício de pedir 2 pratos e pagar só um. Ele tem que ser sócio, então ele vira um assinante, paga uma mensalidade ou uma anuidade e tem esse benefício para poder aproveitar, e só restaurante selecionado, né? A gente tem um pilar muito forte no Duo, que é o quê? A gente não se posiciona como uma plataforma de descontos. A gente é uma plataforma que reúne os melhores restaurantes da cidade, né? Alguns dos melhores, que a gente não consegue ter 100% deles. E, consequentemente, a gente negocia um benefício com o restaurante para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer talvez um restaurante novo, ou então até aumentar a frequência. E para o restaurante a gente vira uma plataforma de marketing, porque ele consegue direcionar para os dias que ele ainda tem alguma mesa disponível. A gente entrega um pouco de inteligência também no dashboard. Enfim, é um pouquinho disso que a gente vem fazendo. Então, e já tem gente ali fazendo alguns comentários, sugestões, e é uma coisa que a gente quer ficar atento. Eu queria que a Laurinha me apoiasse nisso aí. Qualquer coisa, a Laurinha coloca na caixa de perguntas, por favor. E as Luluvinhas, o que acontece? É um grupo que surgiu de algumas poucas amigas, né, há muitos anos atrás, e que foi crescendo, e que na medida onde não se cabia mais na sala da casa de uma delas, a gente precisou expandir isso para fazer uma confraria itinerante. O objetivo era rodar nesses restaurantes,
levando o grupo maior de pessoas para que elas pudessem beber vinho, mas nunca podia ser só com pão e azeite ou com o embutido que comprava, ou às vezes um só que se sobrecarregava para fazer as coisas, porque o grupo foi ficando cada vez maior. Então, a gente começou a combinar com um restaurante, antecipadamente, que fizesse um menu para harmonizar com esses vinhos que a gente levava. E desde sempre o modelo foi 5 pratos pequenos, como se fosse um menu degustação. Esse modelo de menu degustação é o que muito me atrai. Por viajar muito para o mundo do vinho, por viajar muito no mundo do vinho, a gente sempre faz menu degustação dos restaurantes mais importantes do mundo. Eu faço sempre questão de ir nos melhores restaurantes do mundo, 1, 2, 3 estrelas de Michelin, ou dos restaurantes mais simples do mundo. Eles utilizam esse modelo e sempre vêm com a harmonização. E eu sentia falta disso aqui, né, do passo a passo harmonizado. Então, a gente começou a criar uma possibilidade com esse grupo de você comia 5 pratos, bebia 5 vinhos harmonizados, dosado para todo mundo, porque não dá para abrir 5 garrafas num jantar de 5 passos para uma pessoa, né? Então, assim, você fraciona uma garrafa para 10, tá tudo certo. E aí você pode provar 5 vinhos, ao final da noite você bebe uma quantidade bacana, que dá mais ou menos meia garrafa por pessoa, com 5 pratos diferentes e 5 vinhos diferentes. Então, esse modelo tornou muito interessante, porque para além da experiência, né, da gastronomia, o vinho é determinado pela gastronomia. Não adiantava a gente querer beber vinho bacana se não tinha uma comida legal, porque o vinho era determinado pela comida. Com certeza. E além de tudo... A experiência complementando que eu acho que a experiência gastronômica ela é como se fosse um show, né? Um espetáculo, né? E com certeza o vinho ele é um ator super importante nesse espetáculo. Então, aí o que acontece? Uma coisa não anda sem a outra em lugar nenhum do mundo, né? O vinho é visto no mundo todo como alimento. Então, ele é parte da mesa posta. Então, se você tem um prato de comida, está sempre acompanhado de um vinho harmonizando. Então, a nossa ideia era fazer um processo educativo, porque você tem o prato, o vinho, e aí tinha aula a respeito de cada passo desse. E assim a gente segue sendo. E agora, nesse momento que a gente está em reclusão, nos surge essa falta desse convívio, porque a gente tem 3 encontros mensais com mais ou menos 30, 40 meninas, para dar 100 mais ou menos por mês, 100, 120 por mês. Ao todo são 500 participantes já ao longo desses mais de 8 anos que a gente tem de encontro. Mas o que acontece é que nesse período a gente não pode ir para o restaurante com as 30 e a 40 como acontece. Então, a gente está tendo um pouco da experiência de contato virtual com elas, de sugestão de vinhos, de compras, fazendo as lives, mas aí sentimos falta de alguém que falasse da parte gastronômica. E ninguém melhor do que você, que faz a seleção dos melhores restaurantes, para poder trazer isso para a gente hoje, falar como que você fez esse filtro, igual você falou, você tem um processo de filtro, e também de criar aí uma comunicação com esse público. Ou seja, eu queria dizer para elas, principalmente para esse nosso grupo, porque o grupo também, de quem já usufruiu do gourmet, quero deixar uma dica. Mas para as nossas meninas, eu quero dizer o seguinte, aproveitem esse momento para utilizar o Duo Gourmet, porque os restaurantes que estão no Duo Gourmet têm uma carta de vinhos que pode ser sugerida. Então, eu até queria que você mencionasse para a gente alguns desses restaurantes que estão participando do Duo Gourmet e que tem uma carta específica de vinhos. Você não precisa só pedir aquele prato que ganha outro, né? A ideia de você ter aí um benefício de ganhar um prato te dá a oportunidade de pedir um vinho, né? Com certeza. Então, me conta aí, por exemplo, que restaurantes você... Vou te contar, e aproveitando essa sua pergunta e essa oportunidade, vou contar também um pouquinho do que a gente, como do Gourmet, a gente está fazendo durante essa pandemia, durante a crise, enfim, prestar um pouquinho de contas também para o pessoal que está assistindo a gente aí, que é assinante do Gourmet, e para os donos de restaurantes, né? Assim que a gente ficou sabendo, né, que realmente ia ter que ter um isolamento, que os restaurantes eles iam ter que fechar as portas ou então ter algumas medidas muito drásticas de restrição de quantidade de pessoas, né? Exatamente. A gente começou a pensar como que a gente conseguiria continuar sendo relevante para o restaurante, ajudar ele de alguma maneira, porque com certeza
ele era quem estava precisando dessa maior solidariedade nossa, e também, ao mesmo tempo, como que a gente deixava o aplicativo, o produto ainda relevante para os assinantes, né? Que, poxa, não tem nem um pouco menos importância do que os restaurantes nessa jornada. Então, o que a gente fez? A gente adaptou o aplicativo. Então, hoje no do Gourmet, quem é sócio, ele consegue pedir via delivery ou para retirar no local. Na verdade, ele não faz o pedido via delivery, né? Ele vai fazer o pedido pelo telefone, não pelo aplicativo do Duo, mas ele vai fazer a utilização do Duo Gourmet no momento que ele vai fazer o pedido, e sim, ele vai ter o benefício que vai estar descrito lá no aplicativo, vai chegar na casa dele tudo certinho, ou então ele vai retirar. Além disso, e aí eu acho que eu tenho uma surpresa também aqui para a gente falar mais na frente, mas a gente criou um projeto que chama Valorize a Gastronomia. Então, hoje, se você acessar o site do gourmet.com.br/valorize a gastronomia, você vê que tem vários restaurantes lá das cidades que a gente tem operação, né, vendendo vouchers. Então, ele vai vender um voucher de R$ 50 para o cliente poder consumir quando ele reabrir. Só que além de ganhar os 50, ele vai pagar 50 e ganhar R$ 50 de crédito no restaurante, ele vai ganhar mais R$ 50 de crédito no site da Ivino, mais um mês de assinatura, mais 2 meses de assinatura do Gourmet. Então foi uma maneira que a gente fez, totalmente voluntária, assim, o Duo vamos falar assim, nesse processo, né? A gente simplesmente fez um trabalho para poder ajudar os restaurantes, sem pensar em nada em troca. A gente não tem nenhuma taxa para o restaurante, nem nada disso. E aí o que eu queria falar é que a gente também fez uma surpresa para vocês do Luluvinhas. Eu já acompanho, quero te fazer várias perguntas também, um pouco mais sobre o projeto, até para o pessoal do Gourmet que não conhece, que está assistindo a gente, que é assinante, também poder conhecer. Só para entender também, Vanessa, hoje a gente tem 12 Instagrams, né? Então, esse Instagram que a gente está fazendo a live, ele é o Instagram de Belo Horizonte. Cada cidade que o Duo tem operação tem um Instagram. Então, tem o do Gourmet Rio, tem o do Gourmet São Paulo, tem o do Gourmet Recife, porque aí a gente consegue concentrar as informações dos restaurantes, da gastronomia específica de cada cidade em cada Instagram. Mas a notícia boa é o quê? Que a gente fez uma promoção com um código exclusivo, que é o da Luluvinhas, que quem assinar o plano anual do Gourmet vai ter R$ 50 de desconto no plano. Então, ele vai ser, ao invés de ser 160, ao invés de ser 210, ele vai sair por 160, e além disso, ganhar mais R$ 50 de crédito também no site da Evino, que é uma parceiraça do Duo. Obrigado, Evino, tenho que sempre agradecer a sua parceria. E é só colocar o código Luluvinhas, a gente vai deixar na bio também aqui do Instagram para facilitar, mas o código é Luluvinhas, coloca no aplicativo, aperta OK, vai ganhar R$ 50 de crédito da Evino, mais esse desconto. Quem for assinante também do Duo Gourmet e já for assinante, também a gente vai dar de presente esses R$ 50 de crédito. Nossa, que legal! Para quem já é assinante também? Para quem já é assinante também, porque, poxa, que legal, né? Às vezes a pessoa já é assinante e fala, pô, e eu aqui, que já sou assinante, estou fiel com vocês, e a gente valoriza muito. Então é só mandar um WhatsApp aí, também vai estar na bio aí, o do Gourmet tem um canal de atendimento, e o pessoal da equipe lá é só sinalizar, vai fazer a conferência da assinatura e vai mandar também esse voucher aí de presente. Ai, que máximo! E aí, aproveitando, agora que eu já dei a oportunidade para ser assinante, vou agora responder a sua pergunta, que é quais os restaurantes do Duo atualmente, né? Porque hoje o Duo, a gente está com um número um pouco reduzido de restaurantes. O Duo normal, que se Deus quiser, em breve a gente já vai ter, a gente tem 700 restaurantes em 12 cidades do Brasil, né? Hoje a gente deve estar com mais ou menos 50%, que são os que estão operando nessas modalidades, enfim. Mas Belo Horizonte tem muita opção boa. Então vamos lá, eu até escrevi aqui para eu não errar. A gente tem Antes de você falar, inclusive, eu queria alertar para as meninas uma coisa. Vocês vão ter uma familiaridade com os nomes que o Nilcinho vai falar, porque é justamente os restaurantes que a gente já faz esses encontros. Então, assim, vocês vão se sentir super à vontade de ter uma referência dos restaurantes que ele vai falar, porque não tem novidade nenhuma aí. É lugar que a gente já foi com um grupo e que tem vinho para entregar, que é a pergunta que outras pessoas fizeram ali. O Duo Gourmet está fazendo alguma dobradinha? Só comida? Tem vinho? Então, o Nilcinho vai responder quais são esses restaurantes que estão fazendo as entregas com os vinhos e que não tem erro. Sim. Então, vamos lá. Nona Carmela. Vamos falar rapidinho um pouquinho, né? Só para contextualizar. E vocês vão ver, gente, se tiver algum restaurante que vocês ainda não conheçam na lista, dê a oportunidade. Que a gente tem 3 critérios que a gente avalia sempre,
que é qualidade do atendimento, ambiente e prato para poder fazer parte do duo. O restaurante ele não paga para fazer parte do duo gourmet. O único investimento dele é dar o benefício para o cliente, mas ele tem que ser convidado. Então, pode dar oportunidade que eu acho que com certeza vão gostar. Então, Nona Carmela, é um italiano no Lourdes, delicioso. 68 Pizzaria e 68 Trattoria. Qual que é a diferença? 68 Pizzaria são as pizzas da 68, 68 Trattoria é a parte de cardápio de empratados da 68. Sugiro muito também, tem vinhos sensacional. Tem um restaurante que me chama Un'altra Volta, para quem não conhece, que é no Sion, que tem uma carta de vinhos. E aí, gente, só um detalhe, no Duo Gourmet vocês vão ver que no próprio aplicativo está descrito lá, para retirar ou delivery. Então, o que for para retirar, o cliente tem que ir no lá e buscar. O que for para delivery, pode fazer o pedido, ou então pode retirar se não quiser pagar a taxa de entrega. Tem o La Vinícola, do Buritis, a unidade do Buritis, né? Que ele tem até um cardápio que tem uma wine list, enfim, bem legal. Acho que vocês participaram do Wine Tour, né, Vanessa? Que você Isso, foi. comigo. Tem o Conde também. Tem o Caê, adoro. Também. Muito bom. Do chefe Fabrício, um abraço. Desculpa, eu falei o nome do sócio. Caetano do Sobrinho. É, O Fabrício. Mas o Fabrício são sócios, ele não é o chefe. Né? Porque eu lembrei do Caetano, mas falei do nome do Fabrício. Vamos lá. O Alma Chef, né? Do querido Caio, do Ramé. O Bem-vindo, todos esses também. O Bem-vindo, o Alma Chef em Lourdes, o Caio no Cruzeiro. Tem um Baixo Lourdes também, que agora ele está com uma proposta de vinho, né? Com o Bruno, que é um sommelier também. O Bruno, gente, sommelier, que a gente já conhece, está fazendo um trabalho super legal lá no Baixo Lourdes, né? Que está do lado, inclusive, de onde a Eveline, que trabalha comigo na Lulu Vinhas, trabalha, que é a Donatelli, né? Donatelli Tecidos, fica bem vizinho mesmo. Então, assim, esse circuito todo que você está falando aí, ó. Você já falou Nona Carmela, 68, na outra volta, La Vinícola, Conde, Caê, Alma Chef, Bem-vindo. Bem-vindo, Baixo Lourdes. E aí também tem o 68 Pampulha, né? Uma opção na Pampulha. E aí alguns restaurantes também que eu acho legal que a gente citar, assim, eles acredito que vale a pena consultar, porque no cardápio em si a gente não encontrou os vinhos para o delivery, mas acredito que via telefone alguma opção tem. Um é o Taika, que é um japonês super legal também, que está no Duo. O japonês tem várias opções, tá, gente? Tem o Taika, tem o Kampai também, que é super bom, o Mayu. Eu tenho uma ficção também, ó. Tô vendo gente falando ali 68 Mara. Eu adoro 68 porque ele te dá a possibilidade de você ter pizza e a parte de comida. A gente adora o Daniel, o trabalho que ele faz lá, um trabalho sensacional. E o 68 da Pampulha que você disse é só do Daniel, eu acho, não é isso? Uma coisa assim. Sim, eu não sei ao certo. Sim, acho que o Caio não é sócio também, sim. Então, todos esses falou, que você falou tem vinho, não, igual você falou, assim, o 68 é muito legal isso, porque ele tem, além das pizzas, tem pratos que são assim, deliciosos. E às vezes a gente lembra só pela pizza, então se não experimentou ainda, vale a pena dar a oportunidade. E depois eu vou te pedir também umas dicas de harmonização para você passar para o pessoal. Tá bom. E o Vagan, que a gente comentou hoje à tarde, né? Tem o Vagan também, é verdade. Pode ser, gente. Assim, qual que é a sugestão que a gente dá? A gente até colocou o cardápio do Duo no link do cardápio do restaurante na página do Duo Gourmet para poder facilitar. Mas tem alguns restaurantes, por causa dessa pandemia, né, que o cardápio tá variando demais, então a gente não colocou. E pode ser que eles também tenham opções de vinhos legais. A gente sempre sugere para, se não tiver achado o vinho, às vezes ligar que o restaurante dá um jeito. O outro restaurante é o Alguidares também, né? Que, poxa, eu acho que não precisa ir para a Bahia para comer uma boa moqueca baiana, né? E o Alguidares é um parceiro também que está tendo muita saída agora no Duo, ele está para retirar. Da chefe querida também, da Deusa. Adoro também, tá lá, ó, Deusa também... Prado. Oi! Tá dando um oi ali. Eu sou fã dela. Então, e você tinha falado aqui, acho que tem uma Aloha Poke também, né? Saindo um pouquinho aí. Isso, na região da Pampulha. Tem o Parada do Cardoso na região do Santa Teresa, perguntando nas regiões que estão menos concentradas dos restaurantes, né?
Uhum. E é legal que no próprio aplicativo a gente tem lá o filtro, né? Então dá para procurar por região, dá para procurar por tipo de gastronomia, Uhum. por, É só poxa, lembrar no que, dia. embora o Duo faça um foco na parte de gastronomia por causa da compra do prato e ganhar o outro, vocês não podem deixar de aproveitar o benefício de ganhar o prato e aquele dinheiro que você gastaria com o prato, você compra o vinho. E um vinho Eu acho que o bom, objetivo é exatamente. esse, né? Gente, não, e é legal. Mais do que nunca a gente está tentando incentivar isso, né? Porque hoje os restaurantes estão precisando muito do nosso apoio. Então, Eu queria te imagine falar uma só. coisa. Você falou do Wine Tour, até você me pediu para poder mostrar, tá vendo? Essa camiseta nossa aqui da confraria, olha, vinho Aham, no restaurante. É uma bandeira que a gente levanta. Então, legal. é uma hashtag que quando a gente coloca no Instagram. Porque o objetivo de todo restaurante é fazer o melhor prato, mas também tem sempre a questão do vinho que faz a harmonização. Então, por trás das nossas intenções é fazer um projeto pedagógico para que as pessoas aprendam a comer bem com o vinho certo. Que é aí que chega, amarra tudo, né? O que você faz, o Aí, que a gente faz. aí a orquestra está completa, né? É. Não, muito legal. E falei, dá uma pergunta aqui, Nilson, sua A sua camiseta camiseta do do. Dou? É, que eu tô sem a camiseta do Duo. É verdade, Ah, eu devia estar com a camiseta do Duo. A eu Tereza, tô com a camiseta da Lulu a Vinhas por causa Tereza, disso, né? a Tereza é a embaixadora do Gourmet em Salvador, sabia? Foi até legal ela Olha que ter mandado a bacana. mensagem que eu vou falar uma iniciativa super legal lá. A Tereza reuniu junto uns chefs. A Tereza ela tem um Provei, gente, vale a pena seguir. É um canal de conteúdo com as melhores dicas dos restaurantes de Salvador. E ela juntou com alguns chefs, eles fizeram um projeto super legal lá, nessa época da pandemia, que é para ajudar as pessoas que estão mais carentes, né? Que perderam a renda, enfim. E a gente, como Du, até colaboramos também lá, apoiamos. E quem quiser dica de restaurante em Salvador, entra no Du Gourmet Salvador, então no Provei e Aprovei, que sensacional. Que legal. Estou encantada, porque é um projeto muito mais amplo. E às vezes até os mineiros, né? Por achar que você está aqui, achava que pudesse ser um projeto local, fica sabendo que é um projeto que está em 12 cidades do país, né? E que tem outros engajamentos para além de só o prato, né? Tem outras coisas relacionadas aí. E Nas, agora as pessoas estão sabendo do vinho. Liga, ganha a questão do benefício do prato e pede o vinho, né? gente, ó, quem chegou agora, não estava desde o início, vamos contar. A gente está dando exclusivamente um vinho, ó, R$ 50 em vinho. É, dá para comprar mais de um vinho, dependendo do vinho. R$ 50 de crédito na Ivino, com o código Luluvinhas. Vamos lá, vou falar do início que agora ficou confuso. Quem assinar o do Gourmet com o código Luluvinhas vai ganhar R$ 50 de crédito na Ivino, mais R$ 50 de desconto no plano anual do Duo. De 210 vai ser por 160. Vamos lá. Vou agora te fazer umas perguntas, Vanessa. Conta pra gente Já que um a sua parte é pouquinho. comida, né? Não, mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Essas perguntinhas você vai tirar de letra. Até para a Hum. gente explicar um pouquinho para o pessoal que está do Duo, você contar um pouquinho da história da Luvinhas, poxa, para a gente, como é que nasceu o projeto, quem quer Então, participar, como que participa. a participação é aberta. Quando os encontros são presenciais, né, no restaurante, a participação é aberta a qualquer menina que queira participar, de qualquer idade acima de 18 anos, né? Nós temos de 18 a 98, ou se tiver mais idade e for, tá ótimo. Basta ficar sabendo através do Instagram quais são as datas que a gente tem, as confrarias, entrar em contato com a gente e faz a reserva. Os convites eles acabam por reserva. Essas reservas têm que ser feitas ou comigo ou com a Eveline, pessoalmente. Não Como existe no um primeiro lugar de passo. venda, tem que ser diretamente. E preenche-se o número de vagas que tem disponível. Em geral, a gente faz entre 30 e 40 pessoas por enquanto. Não dá muito mais do que isso, porque senão a gente não consegue falar para 30 pessoas, 40 pessoas. Então, porque também tem um fracionamento da garrafa. Uma garrafa serve 10 pessoas. Então, a gente fraciona
de uma maneira que fica legal, para beber os 5 vinhos. Então, basta entrar em contato com a gente e a participação, ela é nesse formato, tá? Não tem restrição, não tem provinha, não tem que ir no outro mês se não quiser, é livre, pode ir só no restaurante que quiser, enfim. Pelo Instagram E, mesmo, tudo pelo Instagram. pelo Instagram Instagram. e depois Só via mulheres telefone. também. Não, agora o seguinte, nós temos uma Ah, surpresinha. Também temos surpresinha. Eu e a uhum. Eveline decidimos que a gente vai fazer no dia 28 de 24, acho que de junho, um encontro virtual aberto a meninos e meninas acima de 18 anos, né? Legal. Nós vamos enviar aí esse projeto que a gente já faz, não repetir exatamente o mesmo modelo, mas nós vamos mandar virtual numa caixa, uma confraria para a pessoa acompanhar junto. 23 de junho. Obrigada, Eva. Vai acompanhar, então, com a gente um menu passo a passo com a harmonização dos vinhos. Esses vinhos serão fracionados em garrafas e aí a gente vai fazer ainda outras modelagens, estamos fazendo um ajuste para essa experiência virtual. A gente já teve uma, foi muito legal, e vamos abrir essa virtual para meninos e meninas, porque aí fica aberto para todo mundo, né? A gente recebe muita reclamação de não fazer a confraria para generalizadamente de todas as vezes para meninos e meninas. Não é um problema de gênero, tá? É só um problema de nicho mesmo, igual existe uma academia só para mulheres, igual existe aí clubes de tabaco só para homens. Então, Claro. são nichos, tá? Mas a gente sempre faz eventos mistos. A gente fez o Sherry Week, que é um evento internacional na Espanha, foi um lançamento mundial de evento para vinhos de Jerez. A gente participou como a segunda única organização em Belo Horizonte, junto com a Rex Band, que participou desse evento. Então era misto, fizemos no Vec Sonho. Tem vários eventos mistos. O Lulu Wine Tour, que foi esse evento de rua, foi feito misto. Os meninos puderam participar. O lançamento da nossa cerveja, que era para ter ocorrido durante esse período, no Albanos, era para ser um evento misto, vai continuar sendo misto, porque nós só vamos esperar o momento certo de fazer. Então, temos os dois modelos. Não, é muito legal que, mesmo no período agora, né, que infelizmente, que o Lulu Vinhas, acho que assim como o do Gourmet, ele nasceu para fomentar a experiência como um todo, né? As pessoas saírem de casa, ir no restaurante, ter uma degustação de vinhos, aprender um pouquinho, saber porquê de cada harmonização, de cada prato com cada vinho, né? Só que muito legal que mesmo nessa época que a gente está tendo que ficar dentro de casa, né, não está podendo, vocês estão conseguindo gerar esses conteúdos e estão fazendo essas ações aí super legais. Claro. E puxando aquele assunto que a gente estava falando lá atrás, que era da importância das pessoas pensarem, poxa, eu estou ganhando já um benefício do restaurante, por que não pedir um vinho mais legal, gerar esse consumo agregado, né? Porque é muito importante, principalmente nessa fase, são coisas mais naturais que na experiência, quando ela é presencial no restaurante, ela já acontece, mas que às vezes no delivery a gente esquece que, poxa, dá para eu pedir um vinho também, dá para eu pedir uma entrada melhor, dá para eu tentar criar essa experiência aqui dentro de casa e lembrar, de alguma maneira também isso ajuda os restaurantes aí com o aumento do ticket, que eles não estão conseguindo faturar nem 50%, né, do que eles estavam faturando, mas de alguma maneira eles estão aí persistindo. E acredito que muito Encostei, acho que não. Acho que uma mensagem bem legal, assim, depois para a gente bater um papo sobre é justamente isso. São coisas que a gente sai mais forte, né, depois desse período. Quais são os aprendizados, quais são as lições. Eu gosto muito também de ter essa visão de que sempre em cima de uma dificuldade a gente tem um aprendizado, algo muito bom que a gente vai levar disso e que a gente tem que focar nosso pensamento, focar nossa energia nessas coisas que vão vir de melhoras, que são coisas que não dependem mais da gente do que do todo, né? Uma das coisas que eu acho assim importantíssimas, eu costumo falar isso sempre para a vida, é a experiência do coletivo. A Eveline também fala muito sobre isso. Por isso que a Lulu Vinhas acontece, a possibilidade de fazer
um restaurante funcionar para 100 mulheres por mês, dividido em 3 dias, por exemplo, criar um cardápio acessível, onde você paga uma experiência por um valor onde inclui 5 vinhos e 5 pratos, a gente só consegue isso do comprometimento do coletivo. As meninas que aderem à compra, à confiança. O menu é confiança, Nilcinho. Pensa, elas compram, não sabem o que elas vão comer nem beber. Fica no Então, escuro, né? mas pela experiência que elas já têm, elas sabem que não é decepcionante nunca, É, assim. quando você tem reputação, é É, fácil e nesse a sentido gente de prepara com confiar. muita antecedência, estuda cada prato, senta com o chefe, faz alguma alteração de cardápio. E já aconteceu, inclusive, no próprio Nona Carmela, deles incluírem um prato que foi feito para Luluvinhas, incluírem no cardápio, que é aquele rondelli de legumes. Então, Hum, assim, olha que máximo, porque a gente queria uma muito legal. coisa que fosse de vegetais, um produto, né, que tivesse só a parte de vegetal, queijo e tomate e tal, e aí eles incluíram isso no cardápio, de tanto que as pessoas pediram para repetir isso. Elas chegavam lá buscando esse prato, pela experiência que foi se replicando, as luluvinhas foram contando para outras pessoas, e aí isso foi acontecendo. A gente já viu isso acontecer mais vezes, né? Então, também dá oportunidade para o restaurante de, num menu como esse, fazer uma coleta de informação daquilo que está agradando para 100 pessoas, né? Uma Com pesquisa de mercado. certeza. Com Então, certeza. É um baita de um feedback, de um termômetro aí para ser colocado em prática. É bem legal. É. Então, Então, se não existe esse negócio do ganha, sabe? Porque o Lulu Vinhas não se pensa em lucro de. Mas assim, você ganha nas relações, você ganha na credibilidade, você faz uma troca porque as pessoas vão voltar para fazer consumo depois. Então, a nossa ideia é, antes de qualquer coisa, um movimento social que gera outros negócios. Ninguém também está falando que não exista negócios. Eles existem, mas eles existem por consequência, entende? Então, eu acho que isso que é o motivador que a gente faz despretendidamente, gosta, adora, o vinho para a gente é vida mesmo, e isso gera outras conexões, outros negócios. Eu eu acho que trabalho com decoração, essa, ganhei muitos clientes com isso. sim, eu acho que também é por isso que a gente tem muita sinergia entre os projetos, né? O do Gourmet com o Luvinhas, eu acho que a gente, igual você mesmo uma vez falou, de forma perfeita aí, tem que ser ganha, 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 né? Então, assim, antes da gente pensar no retorno financeiro, a gente tem que pensar um modelo que realmente a gente está gerando valor para as pessoas, a gente está gerando valor para o dono do restaurante. Então, hoje, qual que é a lógica que a gente usa nisso tudo, né? Primeiro que a gente entrega para os usuários, para os assinantes, uma lista de restaurantes já passaram por uma curadoria, então que com certeza tem uma boa reputação na cidade. E além disso, um benefício para ele poder, que é 2 por 1, né? Não sou suspeito para falar, mas é um benefício bem relevante para ele dar a oportunidade de sair. Para o restaurante, a gente é uma plataforma de mídia. Então, hoje, o restaurante ele consegue direcionar para os dias que ele tem algum tipo de ociosidade, aquele cliente, não só o tipo de ociosidade, né? Mas ele consegue. Tem restaurantes que aceitam todos os dias, e qual que é a lógica disso, né? Às vezes as pessoas me perguntam, porque, poxa, qualquer loja ele dá um prato de graça para as pessoas. Gente, o Duo ele é uma plataforma de marketing. Hoje existe alguma coisa que chama Marketing. CAC. O que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cada cliente. Todo negócio hoje ele tem um custo de CAC, seja um restaurante, seja o Duo Gourmet, seja até Luluvinhas. uma construtora, ela tem um CAC, que é um custo que ele tem para poder estar conquistando aquele cliente, né? No caso da construtora, vai ser o anúncio que ele está fazendo na rádio, na TV, enfim, a panfletagem. No caso do restaurante, ou ele pode fazer as mídias tradicionais, ou então ele pode usar a plataforma como o do Gourmet, que não é aberta, mas o restaurante que for selecionado para o Duo, para ser uma plataforma de aquisição de cliente que ele sabe direitinho qual é o custo de aquisição daquele cliente. E o custo de aquisição daquele cliente sempre vai ser menor do que a receita que ele vai estar recebendo, porque ele está condicionando a comprar alguma coisa para poder ter um benefício, e esse benefício o restaurante investe só com insumo. Então tem toda uma matemática por trás que vale muito a pena para o restaurante, que a gente também faz esse papel de educar, de mostrar e falar um pouquinho. Filtro, né? Sim, se a gente consegue aumentar o faturamento do restaurante, que é o que a gente faz, o restaurante começa a comprar mais dos fornecedores dele, dos produtores, do fornecedor de vinho, distribuidor. Então acaba que é relevante a gente fala que são os 3 pilares, né? Que é o cliente, são os restaurantes
e os fornecedores. A gente conseguiu ser relevante dentro da cadeia toda. Então, olha Então, só, no nosso caso, só por isso que dá certo, né? Senão não daria. só Né? por isso que dá certo. Por exemplo, a gente sabe, um evento Luluvinhas, 5 pratos, 5 vinhos, mais a aula, custa, por exemplo, R$ 210. Então, a gente divide meio a meio. 105 é comida, 105 é vinho. Normalmente, até a comida rouba um pouquinho mais, fica em torno de 110 e R$ 100 é vinho. Mas Nesses isso com 110, 5 pratos harmonizados. 5 pratos e 5 vinhos. E a aula, né? Então, o que acontece? Olha a ideia. Para o restaurante em si, oferecer 5 pratos pelos R$ 110, por exemplo, não é algo que vai gerar para ele, naquele evento, lucro. É impossível fazer 5 empratamentos, uma equipe inteira, atender 30 pessoas de uma vez, e amanhã mais 30, e depois de amanhã mais 30, e ter como receita este valor. Porém, o que é interessante é como te disse, ele usa isso como uma plataforma de informação para ele e depois tem todo o retorno. Além de estar realmente mostrar o que a casa tem enquanto comida. Porque você vai, às vezes, escolhe um prato e não conhece o menu todo. E também não dá para o restaurante ficar trabalhando com menu degustação. São poucos que trabalham assim em Belo Horizonte, né? E aí, fazer um menu desse, ele só pode acontecer se tiver 30 pessoas juntas. Porque tá fazendo muito de tudo, não é pouquinho para um, entendeu? Então, ele sabe que naquele evento ele não tem nenhum Um ganho ganho de curto prazo, né? Vamos de falar assim, curto mas que de prazo. longo prazo vai gerar um buzz. As pessoas vão falar disso, até porque eu conheço algumas das membros da confraria que são só pessoas formadoras de opinião. É, claro. A Leinha, por exemplo, né, que ama Luluvinhas, é sua super embaixadora, Poxa, né? A A Leia Leinha da Degustatividade, né? degustatividade, a Leia. É até engraçado a nossa história que a gente se conheceu pelo Duo Gourmet. A Leia contou pra gente que no iniciozinho do Degustatividade, ela usava o Duo Gourmet para poder ir com mais frequência nos restaurantes, né? O guia impresso. Então, a gente se conheceu como cliente e aí, com o passar do tempo, a gente virou amigo também. E, assim, super admiro o trabalho dela, né? A Leia gera uns conteúdos, puxa, super relevantes e com certeza é uma embaixadora do Duo. Ajuda muita gente na parte da curadoria, sabe? A gente conversa com muita gente aqui, porque hoje, principalmente em BH, a gente não tem mais uma coisa muito ativa na curadoria. Acaba que alguns restaurantes que procuram do gourmet e aí a gente passa um feedback, enfim. Só que aí a gente conversa com muitas pessoas. A Leia é uma pessoa que a gente considera até uma curadora também do Duo, que fala, olha, tem esse restaurante que abriu, você conhece, você não conhece. Enfim, até para quem estiver filtro de assistindo a gente. informação, né? Filtro de informação. A gente gosta muito de escutar, assim. Então, sim, se tiver sugestão de restaurante que não está no do Gourmet, alguém que está assistindo a gente quiser mandar, só mandar no Instagram, vai ser um prazer aí poder tentar atender todos os pedidos, apesar de que alguns a gente não consegue, não por causa do Duo, mas às vezes por resistência de algum restaurante, que também é quanto que faz parte. Não, mas olha, eu acho que é isso aí. O recado que você me perguntou, assim, né, qual que é a mensagem que eu deixo é essa, para a gente não deixar o coletivo. O coletivo não necessariamente tem que ser presencial, sabe? Eu acho que a gente tem possibilidades de executar o coletivo via virtual, e dentro do possível, tudo que for possível, fazer presencial, né? Sim. E como que você acha, Vanessa, que vai ser o retorno? Como é que vocês estão se preparando aí? Você já tem uma ideia? Como é que vocês estão Eu se tenho organizando? assistido bastante gente da área de gastronomia, porque é ela que nos dita, né? Como todo mundo quer que todo mundo seja futurólogo nesse momento, né? Se alguém tiver a fórmula mágica aí, por favor, nos indique. As bolas de cristal. Mas, por exemplo, eu imagino que vai voltar com um distanciamento de mesas, isso é uma coisa muito, muito óbvia, já é uma coisa que estão preparados. Uma coisa que também vai acabar acontecendo são os restaurantes que se beneficiam de áreas livres, como varandas, espaços verdes, né? Esses restaurantes que tenham áreas livres, ou até mesmo passeio. Eu acho que a prefeitura, os órgãos reguladores vão acabar flexibilizando um pouco o uso desses espaços para as pessoas se distanciarem. E acho, principalmente, que vai haver realmente um controle de asepsia maior, que já é um benefício para todas as pessoas, né? Os usuários, os clientes e o próprio restaurante, né?
vão criar hábitos novos de lavar legumes, de lavar as coisas com mais carinho. Então, esse é um comportamento que a gente já está reimplantando, porque ele deveria existir desde sempre, né? Mas eu não acho que se perderá, eu acho que vai perder mesmo essa coisa da quantidade de pessoas no mesmo lugar. Isso até a pandemia passar, porque a gente não tem dúvidas que é algo que não é ligeiro e, e vai acabar acontecendo nesse processo mesmo, né? Vai ser gradativo, né? Acredito Eu acho que que restaurantes maiores também se beneficiarão por causa do espaço físico. Acho que os restaurantes menores terão que ter um apoio e criar novos recursos para ou ir até o cliente, né? Ou essa remodelagem do espaço físico, seja ele para essas áreas ou tudo mais, né? Minha percepção, tá? O Luluvinhas, a gente pretende continuar fazendo. Por exemplo, o nosso Luluvinhas estava marcado no Parrilha, do mercado, o próximo, né? O Parrilha é imenso. As Luluvinhas já acontecem terça, quarta e quinta, onde a gente procura ir, onde não tem um restaurante também muito cheio, porque senão nós não conseguimos também dar aula. Então eu imagino que a gente vai conseguir fazer Luluvinhas, sim, com 10, 20 pessoas, mas num espaçamento muito maior. Talvez aí o uso de microfone, mas os serviços de mesa serão mais espalhados, digamos assim. Eu acho que é por aí. eu acho que vão ser etapas, né? A gente vai ter essa fase, espero que seja breve, né? Que a gente vai ter que, os restaurantes vão ter que ter um distanciamento. Talvez, eu acho que a cultura da reserva também ela vai aumentar um pouquinho mais agora. A gente também vamos falar assim, a gente está estudando o que está acontecendo lá fora, né? Como que está afetando o mercado como um todo, como que eles estão voltando, quais são os procedimentos que estão sendo tomados, o que a gente pode fazer aqui para ajudar os restaurantes, o que a gente pode fazer também para facilitar, seja com clientes, seja na parte de informação, né? Não, mas muito, muito legal. Mas deixar de acontecer, não deixará de acontecer, né? Senão a gente estaria extinguindo uma parte do comércio, uma parte do Sim. mercado, e eu acho que não. Mas, assim, a gente vai se adaptar da melhor maneira possível, e vamos dar oportunidade não só para o restaurante que é grande, ou vamos dar oportunidade para todo mundo, e a gente já vem fazendo esse trabalho de coletivo, de o que a gente pode fazer para ajudar e tudo mais, né? O delivery do vinho é uma coisa que para a gente é muito importante. As experiências que vão chegar na casa do cliente, você quer acompanhar isso com um vinho. Então, é por isso que a gente te procurou, sabe, Nilson? Quando a gente falou que queria fazer uma live aí com você, era até para a gente reforçar essa necessidade também que a gente tem de juntar as duas coisas, né? A parte de gastronomia com a parte de vinho, verdadeiramente, porque não basta ter foco só numa coisa ou só na outra, mas se as duas puderem andar juntas, melhor ainda, né? Claro, eu acho que o ecossistema, o vinho, ele é igual eu falei assim, a gastronomia com o vinho, eles estão muito juntos desde muitos anos, é muita história por trás. Eu te falei no início da live que eu ia te fazer umas perguntas de harmonização, né? Então eu queria que você passasse umas dicas aí para quem está assistindo a gente. Também vou captar essas dicas. Sobre tipo de harmonização, olha, vamos supor, quero pedir um do gourmet hoje aqui em casa, vou escolher o Nona Carmela e vou pedir a lasanha de bacalhau do Nona, que eu sou apaixonado com ela. Qual vinho você me indica? Qual uva? Qual o tipo do vinho que você me indica para harmonizar aí com uma lasanha de bacalhau? Então, ó, bacalhau depende muito da receita e da execução. Como você está falando que é uma lasanha, essa lasanha tem um molho branco ou um molho vermelho para finalizar, alguma coisa assim? Ou é azeite, por exemplo? Não, acho que o molho branco, mas aí eu vou preferir até não dar muitos detalhes para não cometer uma gafe. Não, não, mas veja bem, o Não sei bacalhau se... é um vinho, o bacalhau é um peixe poliglota. Vamos facilitar. Sim, seria, vamos colocar a base principal aí, seria um peixe, um frutos do mar, qual que seria Tá. o... Sendo peixe e frutos do mar, a gente já olha com um pouco mais de restrição, porque inevitavelmente é branco no máximo rosé, camarão no máximo rosé, mexilhão máximo rosé, porque o que acontece é uma incompatibilidade de sabores em função do iodo, ele metaliza o sabor.
Agora, o bacalhau especificamente, ele vai com vinho branco e vinho tinto, porque é um tipo de carne específica, que tem muita fibra. Então, ele dá conta de ir com um vinho tinto, como na origem em Portugal, ele é servido com vinho tinto, porque ele precisa de tanino para a quebra dessa fibra. Então, você já foi quase na exceção da relação do peixe. O outro Eita, peixe que suporta um pouquinho de vinho tinto, e aí seria um tinto muito leve, como um Beaujolais ou um Pinot Noir, é o atum. Esse dá conta tá. de segurar um pouquinho. Não mais que isso. Peixe branco, sempre, sempre vinho branco. E alguma uva Independente da específica? receita. Hã? Alguma uva Não, eu específica? acho. Não, eu acho que aí você pode sempre para a origem, você pode pedir vinhos portugueses. E aí, por exemplo, você pode ir para um Arinto com Antão Vaz, que é um corte clássico, ou você poderia ir, por exemplo, para os vinhos do Dão, e aí do Turiga Nacional, né, no caso, ou uma encruzada no próprio Dão, que é uma uva branca. Mas procure sempre levar o prato para a sua origem, igual a gente está fazendo uma curadoria para uma chefe de cozinha. Ela dá aulas de gastronomia. Então, o que que acontece? Ela nos pede um vinho para fazer a aula dela. Amanhã, por exemplo, é ossobuco. Poxa, o ossobuco é um prato da Lombardia. Delícia. Ela vai dar a aula e quem for fazer a aula pode comprar o vinho sugerido. Então, o ossobuco é um prato da Lombardia. Nós sugerimos, e naquele lugar onde a gente tinha disponível o vinho, não tinha um vinho da Lombardia, que em geral são ali os lambruscos, os vinhos tintos mais leves, e neste lugar não tinha um vinho específico. Fomos para a região vizinha, que é do Vêneto. Então escolhemos com ela um vinho italiano, próprio da gastronomia italiana, e que desse conta de suportar o prato na mesma altura, porque as comidas italianas precisam de acidez. O ossobuco precisa de acidez. É uma carne cozida que vai com a gordura, que vai com, né, substância e tudo mais. Então, a ideia é sempre fazer. Se você aproximar um pouco a origem do prato com os vinhos que tem localmente, você já faz uma boa harmonização. Boa dica essa, hein? Vou levar ela comigo também e passar ela para frente. Você me perguntou mais cedo assim, ai, comida mineira. Eu falei, vinho mineiro. Comida mineira, vinho mineiro. E para quem não sabe, Vinho conta um mineiro. pouquinho. Tem bons vinhos mineiros, né? Acho que essa curiosidade é Demais, legal, Vanessa, você contar para demais, quem demais. está Nós assistindo a temos gente. regiões vinícolas sensacionais em Minas. Muitas delas ficam próximo da Serra da Mantiqueira, outras ficam aqui em Diamantina, anda quase muito próximo das regiões cafeeiras, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o lugar que mais vende vinhos mineiros em Belo Horizonte é a Rex Bibend, que onde Sim, funciona dentro dela Dulce. com a Dulce, onde funciona dentro delas a Rio Importadora. Ela tem ali o Maria Maria, o Luiz Porto, ela tem os vinhos de Diamantina da Quinta d'Alva, a Casa São Geraldo. E a Casa São Geraldo também tem loja própria na Contorno, em frente ao Mercury. São vinhos mineiros, são super Gente, respeitados. e vale a pena experimentar, né? Eu não tenho esse Ó, conhecimento desse todo, mas Felipe entrou ali, não sei se ele escutou a gente falando dele lá, ó, do Alma Chef. do Alma, grande Felipe Ramé. Que tá fazendo Ah, delivery tem vinho. E tem curadoria de vinho, né? Então, ó, tem. fala. Ó, super dica, viu, gente? Usar o do Gourmet no Alma Chef, que além de ter os pratos maravilhosos, tem uma carta de vinho sensacional. E agora com a pandemia, pode fazer o pedido e retirar lá no restaurante. Eles estão seguindo todos os procedimentos. Eu sou suspeito que eu sou fã da cozinha do Caio e do Felipe. Demais, eu também, né? E o Caio Sim. agora tá um chiquê, né, gente? Pois é, a Minas está Global. cada vez mais bem representada, né? A Pois gente é. O está. Felipe já não bastava, já era muito. Então, agora ficou muito, muito. Poxa, a gente é privilegiado, né? E eu acho que é isso, Vanessa. Até complementando aquele outro assunto que a gente estava falando. Só a Laura mandou uma mensagem falando que teve duas dúvidas sobre a Valorize a Gastronomia. Então, eu vou falar rapidinho do projeto Valorize a Gastronomia, como é que ele está funcionando de novo, só para quem não tiver entendido. A gente lançou um movimento para ajudar os restaurantes, é um movimento 100% voluntário, onde o do Gourmet conseguiu um patrocinador, um parceiro, que é a Ivino, onde os restaurantes eles estão disponibilizando vouchers de R$ 50 para as pessoas poderem comprar e eles terem alguma receita nesse momento ao ajudar eles, né? E poder usar depois da crise. Só que quem compra
o voucher para poder usar, além dos R$ 50 em crédito no restaurante, ele ainda vai ganhar mais R$ 50 em crédito no site da Evino para poder fazer o pedido agora e aproveitar. E além Então, disso, mais um mês de Duo Gourmet, que é a outra que máximo. benefício. Quem já é assinante ganha um mês a mais na assinatura, quem não é assinante ganha uma assinatura de um mês. Então, E se a é uma dúvida maneira permanecer, pode chamar vocês pelo canal de comunicação, né? Pode. A gente tem vários canais, desde hoje o mais instantâneo que as pessoas mais gostam é o WhatsApp, né? Então a gente sempre tem alguém da equipe que está com o WhatsApp praticamente 24 horas. O suporte do Gourmet está no próprio aplicativo, tem o número do WhatsApp no site, a gente vai deixar aqui no Instagram também. Adorei. Eu acho que a gente tem muito ainda para poder afinar aí, né? Estabelecer essa conexão com a sua turma, que a sua turma é ótima, né? Os fiéis seguidores do mundo da gastronomia. Lembrando que gastronomia no resto do mundo não vive sem o vinho, um complementa o outro, né? E que a gente está à disposição para os seus clientes, inclusive, se eles quiserem sugestões de compra de vinho também. O site da Evino tem muita coisa legal. Aproveitar esse voucher para poder fazer a compra, né? E se quiser alguma sugestão, a gente está à disposição. Gente, aproveita e compra mais do que os R$ 50 lá. Ajuda, porque para a gente conseguir manter essa parceria e conseguir outras parcerias com a Evino, né? Então é super importante também. Pô, é igual o Duo Gourmet. Vai no restaurante usando o Duo, já estou ganhando um prato de cortesia. Vamos pedir um vinho mais legal. Estou ganhando R$ 50 de crédito na Evino. Vou comprar mais uns 2 vinhos, mais uns 3 vinhos. Enfim, que aí a gente consegue ter aquela cultura do ganha-ganha-ganha, né? Ganha, né? Poxa, estou ganhando, deixa eu também ajudar, deixa eu fazer outra pessoa sorrir também. É isso aí. Nilcinho, muitíssimo obrigada pela sua vinda, né? Eu espero que também sua turma aí tenha gostado muito. E agradece a Laurinha. Eu sou cheia de Lauras na minha vida, né? Minha mãe, minha nora. Eu adoro. Então, por favor, agradeça ela. Sou suspeito, né? Casado com a Laura, sou fã da Laura. Meu ateliê chama Maria Laura. O ateliê de confecção de cortinas, que é onde paga as minhas contas. Aliás, eu vou sair dessa live aqui. Às 9 horas eu vou entrar na live do ateliê Maria Laura para contar a experiência de que eu sempre fui home office. E como que foi, através de coaching, tomar essa decisão de desde sempre ser home office. Eu tinha uma pessoa que fazia minha gestão comercial. Então, estou saindo dessa live, vou entrar na outra. Quem quiser ir lá também para conhecer meu plano A, quem paga as minhas contas, estou indo para lá. Bom demais, Vanessa. Eu que agradeço, foi um prazer. Primeira live, né? Então, não estou estreando aí com vocês. Talvez amanhã a gente vai fazer uma live também. A gente vai até divulgar no Duo com um projeto que chama Donos de Restaurantes, que é um projeto que gera conteúdo para donos de restaurantes. Então, quem quiser participar, se eu não me engano, amanhã 8 horas, mas confirmando tudo certinho, a gente vai divulgar no Instagram do Duo. E foi ótimo, tenho certeza. Acho que a gente tem muita coisa bacana que a gente pode colaborar, fazer junto ainda, pensar durante e após a pandemia. E obrigado pelo carinho aí e tudo mais. Qualquer dúvida, estamos à disposição também aqui. Mandem sugestões de restaurantes, canal aberto. Ótimo. Agradecer a Eveline também. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que encheram de coraçãozinho. A Laura ficou com o dedo ali, só nos corações. Muita gente mandou coraçõezinhos. Isso ajuda a nossa live a ter uma repercussão. Obrigada mesmo. Vamos continuar nos falando, tá? Eu que agradeço. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, turma.